Quero te apresentar neste vídeo 5 comportamentos que, se você está fazendo, está destruindo a tua relação conjugal, está te impedindo de viver uma relação plena com o teu marido, trazer um pedacinho do céu para dentro da sua casa, impedindo você de ser uma mulher sábia, que serve com alegria, que traz paz para o seu lar. Então, bora lá para ver essas 5 atitudes. Fique até o final, porque no final vou fazer uma oração sobre isso e você vai aprender as 5 atitudes que você não pode fazer e como não fazer essas atitudes, ok? Então vamos lá para a primeira, vamos começar o vídeo? Oi, meu nome é Gisele, sou mentora de mulheres que desejam ser sábias em todas as áreas, em especial no seu casamento, para ter um casamento próspero, abençoado, viver dentro da sua casa um pedacinho do céu. Agora bora lá para o primeiro comportamento, para a primeira atitude que você tem que evitar se você quer viver esse casamento abundante, feliz. A primeira é culpa, ou seja, culpar o outro. Nós não nascemos para culpar o outro. Por quê? Quando eu acuso o outro, eu deixo de procurar a solução do problema. E a primeira coisa também que eu quero dizer para vocês dentro desse tema de culpa é de que nós devemos viver no solo do perdão. Por que isso, gente? Porque Jesus, ele já cumpriu lá na cruz, ele pagou o sacrifício, ele fez a grande obra pela nossa vida. Eu não posso culpar somente o outro. Até porque, gente, eu consigo ter consciência daquilo que eu posso mudar em mim, daquilo que eu tenho responsabilidade, daquilo que eu estou fazendo, que está contribuindo para o meu relacionamento estar ruim. Então, não culpe o outro, e sim ache a solução, procure a solução. Uma dica que eu dou nesta situação é, ao culpar o outro, você está o quê? Acusando, certo? Agora, a hora que eu digo assim, não, eu vou achar uma solução e dizer como eu me sinto, o que que a situação está gerando dentro do nosso relacionamento, e eu buscar a minha transformação, eu vou atingir a outra pessoa. Entenderam? Então, eu não consigo mudar o outro. Por mais que eu queira culpar o outro, ficar apontando o erro para o outro, isso não vai gerar solução, isso não vai trazer solução e muito menos paz para o teu casamento. Ou seja, vai ficar acusando, vai ficar gerando aquela intriga. E você não vai ser uma mulher sábia. Sábia é aquela mulher que sabe se posicionar. E o que que é posicionar? É a gente saber o que que a gente quer, o que que a gente não quer, o que a gente sente, colocar limite, dizer não. E uma mulher sábia, ela não culpa o outro, porque ela já entendeu que errar faz parte de todo casamento, né? Nem 100% dos dias a gente é feliz, a gente comete erros, mas sim, quando a gente vê algum problema no casamento, a gente senta e conversa de forma assertiva para dizer para o outro: "Olha, essa situação não está adequada. Vamos conversar, vamos ver o que que é melhor para o casal, tá? E aí buscar dizer: "Olha, eu me sinto assim, eu me sinto desse jeito, eu não gosto, eu me sinto desprotegida". Então buscar uma solução em conjunto, e não ficar acusando, botando culpa. Até porque, gente, quem culpa os outros é sempre o inimigo, certo? E Jesus, ele veio para que a gente seja perdoado, seja protegido, sarado. Então a obra na cruz veio tanto para nós quanto para outra pessoa, tá? Então, em especial, faça isso com o seu cônjuge, não o culpe, né, não aceite qualquer coisa também. Claro, não estou falando isso, mas não culpe, não seja de uma forma agressiva, ficar culpando o cônjuge, ok? Vamos agora para o segundo comportamento que você não pode ter. É deixar de ser agradável, de querer servir o outro, porque teve uma discussão. Gente, ser agradável, praticar o bem, isso tem que ser no dia a dia da gente. Pô, mas aí você vai falar assim: "Gisele, eu estou chateada com ele". Eu entendo, também já tive isso vivi muitas vezes assim, em que eu estava chateada. Mas o nosso bem a gente tem que fazer para o próximo, independente do que aconteceu. É claro, novamente vou dizer que não é aceitar qualquer coisa, mas é sentar e conversar, porque assim, se eu
começo a tratar o outro de forma não agradável, ou seja, ser grosseira, isso só vai aumentar o problema, isso não vai trazer a solução. E eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo, são os comportamentos que geram mais problemas para dentro do casamento. E o que é o nosso objetivo? É trazer a solução. Então procure ser agradável, até porque o amor é o que constrange o outro. Imagina a pessoa ser grosseira contigo e mesmo assim chegar em casa, você arrumou uma mesa bonita, fez uma mesa posta, cortou uma fruta, né, fez um café bem gostoso e com um sorriso no rosto disse: "Vamos tomar café". Você não deixou isso, ser na sua casa, até porque quando a gente fica tentando, né, desagradar o próximo, o outro, né, o cônjuge, a gente dá vez para o inimigo entrar na nossa casa. Então não permita o inimigo entrar na sua casa pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, que é de ser desagradável para o seu cônjuge. Então procure ser agradável, independente do que for, né. Resolver a situação, trazer e às vezes, a gente até fica, né, vou falar como mulher, a gente fica ofendida com alguma situação, e aí no fundo a gente tratou o outro de forma mais agradável, ele acabou pedindo perdão, pediu desculpa, viu que fez o erro. Agora imagina, nosso marido foi desagradável ali, foi grosseiro, foi trabalhar, quando voltou: "Ai, vou pedir desculpa para minha mulher". Mas aí chega em casa e a gente é desagradável com ele. O que que ele vai fazer? Vai continuar com a situação, vai dizer: "Ah, não vale a pena mesmo pedir perdão ou pedir desculpa". Então pense nisso, não seja desagradável, ou seja, não pague o mal com o mal, e sim pague com o bem. Seja, generoso nas suas atitudes, como se estivesse fazendo para Deus. Seja um bom cristão, uma mulher sábia, né, seja uma mulher que edifique o seu lar e você traga paz para sua casa e não uma, né, uma briga, uma discussão que aumente mais ainda. Então, quando tiver alguma situação que está em desacordo na sua casa, busque trazer acordo, diminuir a situação. Tá? E a terceira coisa, né, e a gente também tem que analisar, que eu quero trazer para vocês, que é um comportamento que é bem ruim, é ficar investigando a outra pessoa. Ficar no Instagram, no WhatsApp, ficar fazendo as coisas, assim, de forma a mostrar para a pessoa que você não confia nela. Isso é ruim. Por quê? Porque passa uma energia, uma insegurança para outra pessoa. Mostra até da nossa dependência emocional para essa pessoa. E essa pessoa, às vezes, se sente até sobrecarregada, porque ela pode não estar fazendo nada de errado e acaba ficando, assim, pesada com aquilo, porque qualquer coisa está sendo desconfiado e qualquer coisa que faz está sendo interrogada, investigada. Então, assim, parece que qualquer passo que o nosso cônjuge vai dar, ele está fazendo uma coisa de errado. Então, se bote no lugar dele, né. Então, assim, tenha atitudes para confiar. Uma atitude que eu posso dizer para vocês, para inverter isso, é mostrar para o cônjuge: "Olha, quando você faz isso, me gera uma desconfiança. Eu me sinto desconfortável, eu me sinto insegura". Então, abra o seu coração, converse com o seu cônjuge, ore também por essa situação. Analise se é você quem está tendo essa situação, esse sentimento, essa emoção aí, às vezes até conturbada e errônea, ou se realmente o seu cônjuge está tendo alguma coisa que gera essa desconfiança. E mesmo que também ele está tendo uma atitude que gera essa desconfiança, ore pela situação, converse com ele, exponha os seus sentimentos, né, trate ele com carinho, né, converse, distraia ele. Ah, ele chega em casa e está sempre no WhatsApp, convide ele para dar uma volta, faça um café legal, pede para assistir um filme, proporciona um ambiente diferente, mostre que você está querendo confiar nele ou que você confia nele, mostra que você pode confiar nele, que você é uma pessoa, uma mulher posicionada, uma mulher sábia. Em qual sentido? Sabe os teus valores, você sabe dizer não, você sabe buscar aquilo que você quer, e isso você vai passar o sentimento para ele. Então busque ter uma sintonia com ele, né, e até analisando a situação dele, se bote, né, no lugar dele, o que que eu poderia fazer para inverter isso? E não deixar, novamente vou repetir, não deixar o inimigo entrar nessa brecha, não permitir que o inimigo
more aí nessa discussão, porque uma coisa a gente tem que ter em mente, gente. O inimigo, ele quer a todo tempo acabar com a nossa família. Ele quer desestruturar, não importa com qualquer motivo. Se foi porque eu tratei o meu marido mal, ou se eu desconfiei dele, ou se eu estou culpando ele, não interessa para o inimigo. Ele quer discussão. Ele quer que dê coisa ruim. E você tem que ter a atitude certa para não permitir acontecer isso, ok? Agora vamos então para o quarto item, que é você fazer coisas erradas para chamar a atenção dele. Então vamos lá. Não é da sua índole, vou dar um exemplo. Não é da sua índole sair por aí, beber com as amigas, mas você começa a fazer isso só para chamar a atenção dele. Você faz isso de forma errada só para chamar a atenção dele. Ou você começa a pegar o telefone e esconder, mesmo não tendo nada para esconder, mesmo não tendo problema nenhum. Mesmo que ele tenha inclusive a senha, ou você troca até a senha do telefone. Ou seja, você começa a ter atitudes erradas, né, somente para chamar a atenção dele. Isso vai mostrar o quê? A infantilidade, imaturidade, porque novamente essa atitude não vai resolver o problema. Ela vai criar um novo problema. E inclusive agora vai botar você no lugar de a pessoa errada. Ué, a pessoa que antes estava acusando, não estava confiando, agora é a pessoa que está o quê? Fazendo uma coisa errada. Agora, você começar a deixar a outra pessoa insegura e ter a atitude errada, não vai trazer a solução para o seu casamento, para a sua vida, não vai trazer paz para dentro da sua casa. Então não faça atitudes erradas só para chamar a atenção do outro. Tem outras formas de chamar a atenção. Fazer carinho, descobrir qual é a linguagem de amor do seu cônjuge e fazer, dar um presente, fazer uma comida bem gostosa, convidar para tomar um café na rua, né, ter um momento de lazer, perguntar: "Vamos passear? Vamos no cinema?". Ter uma atitude diferente que aproxime o seu cônjuge de você. E não ainda contribuir mais ainda para essa discussão, para que o inimigo entre na sua casa, destrua a relação de vocês. Então não tenha esse comportamento errado, né. Por mais que: "Ah, Gisele, mas o meu cônjuge tem atitudes erradas". Deixa ele, né, trate com amor, perca tempo em oração, e não para ter atitudes que contamine o seu ambiente de forma ruim, que traga insegurança, mas sim que torne o ambiente seguro, feliz, por mais que num primeiro momento o seu cônjuge está contra isso, está fazendo de forma errada. Seja você a pessoa que vai dar o primeiro passo para ter harmonia dentro dessa casa. É a pessoa que vai contribuir, que vai investir em você, vai dedicar tempo ao seu casamento. Porque eu sempre digo, né, para as minhas alunas que quer ter um casamento restaurado, comece a investir hoje em livros, em cursos, na leitura da palavra, em momentos de oração, de clamor, de jejum, mas seja aquela primeira pessoa que se entrega, que serve de forma correta, porque o resultado sempre vem, tanto do que a gente faz de bom ou de ruim. Então, se for para colher alguma coisa, vamos colher uma coisa boa, então vamos plantar uma coisa boa para a gente colher uma coisa boa, né. E muitas vezes a gente dando amor, por mais que aquela pessoa, tá fazendo algumas coisas erradas, ela pode mudar, ela vai dizer: "Ué, mas essa mulher está diferente, está mais posicionada, está mais alegre". Gente, tem alunas minhas que restauraram um casamento simplesmente sorrindo mais, acordando, cantando, louvando, agradecendo a Deus pela vida. Por quê? Porque o marido dizia: "Meu Deus, você está sempre de saco cheio, está sempre estressada". Tá sempre irritada. Então, gente, bora lá com pequenas atitudes. Às vezes você quebra a ação do inimigo dentro da sua casa. Então, busque ter uma consciência, faça um diagnóstico do seu relacionamento, dos seus comportamentos. Eu estou dizendo aqui 5 para vocês, né? Os 5 primeiros que eu trouxe para vocês. Eu farei outros vídeos sobre esse tema. Porque tem outros comportamentos que às vezes a gente vê que é pequeno, às vezes a gente nem nota. Até porque, gente, eu vou trazer aqui para vocês uma revelação. O inimigo, ele não quer que você
tenha consciência. Ele quer que você ande distraído, que você tape os olhos, os ouvidos e se distraia com isso. É só uma pequena atitude. Ele foi grosseiro aqui, daí eu também vou ser grosseira aqui. Ele fez errado aqui, também vou gerar insegurança aqui. E o inimigo quer isso. Às vezes o inimigo nem quer que se separe. A destruição da família, muitas vezes não é como um divórcio, é permanecerem juntos e discutindo, um traindo, o outro distante, vai para a cama cada um com o seu celular, cada um vai para a cama num horário. Isso também é um comportamento que destrói a unidade, a união do casamento, do casal. Então, quais comportamentos você está tendo? Eu já trouxe mais do que 5 aqui, né? Então, vocês analisem a vida de vocês e vocês já podem começar sempre a pensar assim, a dica principal é: ok, o problema é esse, e o que que eu vou fazer para solucionar? O que que eu vou fazer para trazer como solução do problema? E não para contribuir, mais ainda. Então vamos lá. O quinto comportamento, que é destruidor de qualquer relacionamento, de qualquer união, unidade, é falar com raiva. Gente, eu confesso, quando eu não tinha a minha identidade restaurada em Cristo, eu não tinha dentro de mim a obra na cruz e perdoado, eu falava com raiva. Eu sempre queria dar uma vingancinha, sempre queria falar: fez assim, então agora eu vou fazer assim também. Eu pagava na mesma moeda. E isso, gente, quando eu acordei, quando eu tive consciência de que isso não levava a nada. Até porque, gente, quem sente a raiva dentro de si é que está destruindo a sua pessoa, né? Os seus sentimentos, as suas emoções. E quando a gente fala com raiva, o que que isso representa? A gente está deixando ser dominado pela emoção. E a gente tem que ser dominado pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. As orações, que eu vou fazer agora no final, uma oração, as nossas orações têm que ser o quê? Sempre conectando o espírito nosso ao Espírito Santo de Deus e pedir, determinar que o Espírito Santo governe as nossas emoções, para que a gente não deixe as nossas emoções fluírem, os nossos sentimentos nos dominarem e a gente viver por circunstância. A gente tem que viver conectado com o Pai, com o Espírito Santo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, falar com raiva só gera sentimento ruim para quem fala. Lembre daquele versículo que diz: você pode até sentir ira, né? Mas não deixe ela dominar, não deixe passar de um dia para o outro, né? Não peque, sentir ira, até é possível. Vou fazer um dia um vídeo sobre isso, sobre a ira, sentir. É possível? É, nós somos seres humanos, mas não deixe pecar, não externalize isso. O que eu estou trazendo aqui como comportamento é falar, é externalizar essa raiva, é dizer: olha, é lá no primeiro comportamento, é culpar. Porque quando eu estou com raiva, eu estou aqui com o dedo apontado, quero culpar a outra pessoa. E o que que isso vai gerar dentro da nossa casa? Eu sei que muita gente pode estar dizendo: poxa, mas é o que eu sinto, eu não estou desmerecendo. Eu também já senti muito. Mas quando eu comecei a orar, me posicionar, ativar dentro de mim o poder da oração, gente, é incrível. É pedir para Deus me dominar, que o Espírito Santo me domine. Por quê? Porque eu quero gerar os frutos do Espírito. E eu só consigo gerar o fruto do Espírito se eu estou conectada ao Espírito Santo, se eu estou conectada a Jesus, né? Eu tenho que estar conectada lá na videira, eu tenho que ser um ramo da videira, para eu não poder sair fora, né, ser queimada, ser jogada fora, mas sim que eu tenha Jesus Cristo internalizado dentro de mim. Não é fácil, gente, não sentir raiva de uma situação. É óbvio que não é fácil, mas a gente sabe o caminho. O que eu quero trazer para vocês aqui é: não, não, Gisele, então eu tô com raiva, eu tenho que abafar o meu sentimento. Não, não é isso. Mas é falar para quem pode te ajudar, que é Deus. Deus, olha só, eu tô com raiva dessa situação. Me mostra outra visão, porque, gente, uma situação, ela tem vários lados, certo? Eu posso estar sentindo raiva daquela do meu cônjuge porque ele fez tal coisa, e às vezes, para o cônjuge, essa tal coisa que ele fez, ele nem sabe. Vou dar um exemplo: mandei uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não respondeu. Estou aqui furiosa, estou com raiva, estou esbravejando dentro de casa. E a outra pessoa que fez alguma coisa não está nem sabendo. Sabe por quê, gente? Porque acabou a bateria do celular. E aí? Eu estou aqui com raiva,
Tô falando com raiva, tô falando inclusive sozinha com raiva ou depois nesse meio tempo já mandei 5 ou 10 áudios no WhatsApp da pessoa com raiva, e aí? Só acabou a bateria. E essa pessoa nem teve uma atitude. Então tenha calma, não se deixe dominar pelo que está acontecendo, pelos fatos, pelas circunstâncias, pelas emoções. Não pense que o seu cônjuge é o seu inimigo, porque quando a pessoa é nosso inimigo, é que a gente, vou fazer com raiva. Mas também na palavra diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Quem dirá pelo nosso cônjuge, que não é o nosso inimigo. Ele é a nossa unidade, né? A pessoa que a gente tem que ter união. Então, gente, esses são os 5 comportamentos que eu trouxe para vocês, que geram um desprender dentro de casa, né, que muitas vezes não chega a levar ao divórcio, mas fica em discussãozinha, e com o passar dos anos, algum dos cônjuges vai dizer assim: olha, eu quero a separação, eu quero o divórcio. Por quê? Porque isso chega uma hora que vai enchendo o copo, né? E vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, até uma hora que cansa. Então, analise quais são as atitudes que você pode estar tendo para contribuir com esse relacionamento, ou seja, que está sendo estragado, ou o que você está fazendo para contribuir para que ele seja restaurado. Procure ter as atitudes certas para restaurar o seu casamento e não ter comportamentos que levem cada vez mais discussão, briga. Gisele, então tu quer dizer que eu sempre tenho que ser a boazinha? Não. É sempre você buscar a verdade em Cristo, imitar Cristo, buscar solucionar o problema. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar grosserias ou coisas erradas do seu marido uma vida inteira, mas é sentar e conversar. Eu tenho alunas, gente, que vêm para mim conversar comigo, ativar o poder da oração, elas entram para o método, mas elas nunca sentaram com o marido e falaram assim, ó, isso me desagrada. Uma brincadeira, um gesto, um jeito, elas nunca falaram. Mas aí, com o poder da oração, a gente vai conversando, a gente vai tendo ali um estudo da situação específica, e aí a pessoa simplesmente sentou e disse: Meu Deus, Gisele, falei com meu marido, ele me escutou, ele me entendeu, ele nem achava que me ofendia, ele nem achava que eu ficava insegura ou que eu ficava chateada. Então, ter uma comunicação assertiva, conversar com o cônjuge, isso é a saída. A gente buscar aquilo, saber dentro da gente o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, evite esses comportamentos que geram uma desunião, né, dentro da sua casa, uma relação conturbada, e tenha comportamentos assertivos. E às vezes você vai ter o comportamento assertivo e a outra pessoa não vai aceitar, e tá tudo bem. E vamos indo até a gente viver sempre um casamento pleno. Não é sem discussão ou sem discordância, mas não tem mais briga, né? É óbvio que as pessoas vão discordar, uma discussão de dizer, olha, né, discutir em qual sentido? Ó, vamos discutir daqui, a minha opinião é essa, mas sem brigar, sem se ofender, sem xingar. Esse é o objetivo. Esse é viver um casamento pleno, né, com harmonia, próspero, né, em todas as áreas, e a gente conversar com o cônjuge de forma segura. Então o cônjuge vai ficar seguro, porque por mais que às vezes ele erre, ele vai pensar assim: eu até errei, mas eu sei que a minha mulher é uma mulher sábia, ela vai ter a atitude certa para a gente voltar a se reconciliar. É isso que a gente tem que pensar. A gente tem que ser uma mulher sábia para ter o comportamento correto. Agora, quero fazer uma oração ao final aqui para vocês, para você repetir. Uma oração simples, mas de todo o coração. E se você também está aqui até agora, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos que são incríveis. E você também dê like aqui no nosso vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo desse conteúdo e parem de fazer esses comportamentos que destroem nossa relação. E agora você pode fechar os seus olhos e eu quero que você ore de todo o coração, pedindo para que o Espírito Santo venha nesse momento. Vamos lá. Paizinho do céu, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Peço que o Espírito Santo esteja aqui, governando a minha vida, as minhas emoções, que o meu espírito esteja conectado ao Teu Espírito Santo, para que as minhas emoções, a minha alma seja governada pelo Espírito Santo, para que eu não viva de circunstância, nem de momentos, nem das minhas emoções, mas sim eu seja dominada pelo Espírito Santo. E eu peço, Paizinho do céu, que o Senhor toque o meu coração e que o Espírito Santo me guie na transformação que eu preciso dos meus comportamentos, que são ruins, destrutivos, tóxicos,
e muitas vezes influenciados pelo inimigo para destruir o meu casamento, para me afastar do meu cônjuge. Então eu declaro vida sobre o meu casamento, eu declaro que a minha casa serve ao Senhor Jesus Cristo, que a minha casa sempre vai ter amor, paz, harmonia, e que o Senhor toque o meu coração para que eu busque sabedoria, ser uma mulher sábia, buscar a sabedoria do alto, para que eu edifique a minha casa sempre em nome de Jesus. Eu oro isso tudo no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. É isso, gente, e até mais.